Vamos então à atividade 6. Força, vamos lá. Caderno de apoio de estudos, então. A atividade 6 é constituída por dois exercícios. Isto são exercícios só relativos a conjuntos. E vamos então ver cada um dos casos. Antes disso, vamos fazer aqui uma introdução de conceitos que importa ter em conta. Como podemos representar um conjunto? Portanto, um conjunto pode ser representado de três maneiras. Ou em extensão, indica-se um a um os seus elementos entre chavetas. Chavetas é este símbolo. Abrir chaveta, fechar chaveta. Pode ser representado em diagrama de Venn, que é um círculo ou uma elipse, depois de veres qual foi o feitio que queres indicar. Indica-se no interior do diagrama cada um dos seus elementos do conjunto. E em compreensão, também entre chavetas, mas indica-se entre as chavetas indica-se a propriedade, ou seja, o que é que os elementos do conjunto têm em comum. Vamos ver um exemplo. Imagina as vogais do alfabeto. As vogais do alfabeto é A, E, I, O, U. Esta é a representação por extensão. Estamos a enumerar, estamos a escrever os elementos um a um do conjunto. Conjunto qual é? Vogais do alfabeto, certo? Em diagrama de Venn, como é que é? Diagrama de Venn, tens este desenho aqui, esta elipse, assim, indicas o conjunto, neste caso o conjunto V, e lá dentro metes os elementos do conjunto com um pontinho, que significa que a posição deste elemento é aquele pontinho ali. Este elemento está situado neste ponto, este elemento está situado naquele, e assim por diante. A terceira maneira de representar é em compreensão, é indicar uma propriedade. Qual é a propriedade dos elementos das vogais? É o conjunto das vogais do alfabeto, certo? Ou eventualmente podemos dizer assim, entre chaveta, vogais do alfabeto, mas nunca vogais. Isto é indicado num dos problemas anteriores, e isto está errado. Porque entre chaveta, vogais, isto é um conjunto de um único elemento, em que esse elemento é uma palavra chamada vogais, não é? Portanto, isto está errado. Portanto, a propriedade tem que ser sempre uma frase, nunca uma palavra. Agora, poderá haver outra maneira de se dizer o conjunto das vogais do alfabeto. Podemos suprimir o conjunto, porquê? Porque já está indicado aqui a chaveta, e o abrir chaveta e fechar chaveta quer dizer conjunto. Pronto, e eventualmente podemos aceitar isto. Conjunto V é o conjunto das... O conjunto já é indicado pelo abrir chaveta e fechar chaveta. É o conjunto das vogais do alfabeto. Mas nunca isto que está aqui. Conjunto das vogais. Portanto, isto está errado. Vamos ver então o exercício número 1. E diz o seguinte. Observa os conjuntos E e R. O conjunto E é formado pelas letras do nome Eva. E o conjunto R é formado pelas letras do nome Rui. Completa o conjunto E em extensão. O conjunto R em extensão. E depois completa a reunião dos dois conjuntos, também em extensão. Tens a reunião aqui em termos de diagrama de Venn e quer a representação da reunião em extensão. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu dou-te a solução. Vamos então ver. Sempre que estás a resolver problemas de conjuntos, começa sempre por observar os elementos do conjunto, quer em quantidade, quer em característica dos elementos, ou seja, o que é que eles representam, o que é que eles têm de comum, propriedade ou característica, né? Que serve no fundo para vermos como é que os elementos podem ser representados em compreensão. Neste caso, o conjunto E é um conjunto de três elementos, tem três elementos, e os elementos o que é que são? São letras da palavra Eva, letras maiúsculas, porque se for letras minúsculas é diferente, não é? O conjunto R também é um conjunto de três elementos e são as letras maiúsculas da letra Rui. Repara também como é que o conjunto está representado. Neste caso, já sabemos que é extensão, em diagrama de Venn ou compreensão. Neste caso está representado em compreensão, é em diagrama de Venn, aliás, quer um quer o outro. E pedem-nos depois em extensão o resultado. Observa, portanto, os conjuntos E e R e completa o conjunto E em extensão e o conjunto R em extensão. Os elementos de um conjunto são sempre separados por vírgula, não esquecer isto. Neste caso, os elementos são três, E, V e A, são as letras maiúsculas da palavra Eva.
E o conjunto R também é separado por vírgulas, os elementos, e é as letras maiúsculas da palavra Rui. Reunião. A reunião, já sabemos que reunião significa juntar os elementos, é juntar, cá está os elementos da palavra Eva, o conjunto E e o conjunto R, das letras maiúsculas da palavra Rui. Juntar os dois elementos, juntamos. Primeiro os elementos da palavra os elementos do conjunto E, ou seja, as letras maiúsculas da palavra Eva, e depois os elementos do conjunto conjunto R. Qual é a característica que tem? Qual é a característica dos elementos do conjunto E? Isto é uma questão extra do problema. Como é que nós podemos representar o conjunto E em compreensão? Se reparares, todos os elementos do conjunto E são letras de palavra Eva e são maiúsculas, não é? Então podemos dizer assim, é o conjunto de todas as letras da palavra Eva em maiúsculas, certo? E podemos dizer que são todas as letras da palavra Eva? Ou que são letras da palavra Eva em maiúsculas? Não, porque neste caso aqui, quando nós dizemos assim, todas as letras da palavra Eva, não estamos a dizer que são maiúsculas, podiam ser minúsculas, ou podiam ser maiúsculas e minúsculas misturadas, portanto não serve para definir. Não é suficiente dizer que são letras da palavra Eva, mas além disso temos que dizer que são maiúsculas. E no de baixo dizemos que são letras da palavra Eva em maiúsculas, mas não dizemos que são todas as letras. Podíamos ter o conjunto de algumas letras só da palavra Eva. Podia ser, por exemplo, o conjunto E. O conjunto E constituído pela letra E e pela letra A. E o V não entrava. E então seria o de baixo, certo? Portanto, temos que dizer que são todas as letras da palavra Eva em maiúsculas. Assim é que é a propriedade ou a característica dos elementos do conjunto E. Qual é a característica dos elementos do conjunto R? Ou seja, o que é que eles têm de comum? Do mesmo modo, o conjunto R são as letras da palavra Rui em maiúsculas. Como é que podemos representar em compreensão? Do mesmo modo, todas as letras da palavra Rui em maiúsculas. Não é suficiente dizer todas as letras da palavra Rui, porque não estamos a dizer que são maiúsculas, e elas podem ser maiúsculas ou minúsculas, e também não é suficiente dizer letras da palavra Rui em maiúsculas. Temos que faltar aqui o todas, porque podíamos só ter um conjunto de parte destas letras. Em vez de ter 3 elementos, podia ter só 1 ou 2, certo? Podíamos ter um conjunto, por exemplo, da letra R, e eram letras da letra da palavra Rui em maiúsculas, mas não eram todas. Portanto, convém dizer que são todas. Isto é que é o correto. Resumindo, completando a extensão, o conjunto E é Eva, EVA, o conjunto R, RUI. Em extensão, copia-se os elementos do conjunto E e depois do conjunto R. Eventualmente podíamos ordenar isto por ordem alfabética, mas não é necessário. Portanto, não é necessário. Portanto, não importa. Interessa a reunião. A reunião tem que ser o conjunto de todos os elementos dos dois conjuntos. Certo? Os elementos do conjunto E e o conjunto R. Vamos ver então a segunda questão. Representa a reunião do conjunto A e B, em que o conjunto A é os números 1, 3, 5, 7 e o conjunto B 2, 4, 6. Pretendem que tu escrevas aqui em diagrama de Venn o conjunto de reunião e em extensão o conjunto de reunião. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Como sempre, começa sempre por observar os elementos do conjunto, quantidade e característica dos elementos, ou seja, propriedade. O conjunto A tem 4 elementos, os elementos do conjunto A são números, não é? E o conjunto B tem 3 elementos e o conjunto B também são números. Repara também como é que o conjunto está representado. Em extensão, indica um dos seus elementos, neste caso os conjuntos são representados em diagrama de Venn, não é? Quer o A, quer o B, e o que se pretende é a reunião em termos de diagrama de Venn. Portanto, reunião significa juntar os elementos, basta copiar os elementos do conjunto A, 1, 3, 5, 7, e depois os elementos do conjunto B, 2, 4, 6. Está representado em termos de diagrama de Venn. Em extensão é exatamente a mesma coisa,
copias os elementos do primeiro conjunto A, e depois do conjunto B. E tens a reunião do conjunto A com o conjunto B em extensão. Podemos ordenar, neste caso podemos ordenar, se quiseres. Portanto, e então fica 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4, é 5, é 6 e é 7. Certo? Entendeste? Vamos ver aqui algumas questões extras ao problema para entenderes melhor as questões da representação dos conjuntos em compreensão. Qual é a característica do conjunto A? Se reparares, são números, já sabemos que são números, mas qual é a propriedade? O que é que eles têm de comum? Se reparares, os elementos do conjunto A são números ímpares menores ou iguais a 7. Como já viste antes, o 1 é um número ímpar, o 3 é um número ímpar, o 5 também é um número ímpar, o 7 também é um número ímpar, que são os que estão aqui. O 9 também é, mas não está aqui incluído. E é ímpar porquê? Porque ao formar grupos de 2 sobra 1. Aqui não dá para formar nenhum grupo, sobra 1. No 3 dá para formar um grupo de 2 e sobra 1. No 5 dá para formar 2 grupos de 2 e sobra 1. No 7 dá para formar 3 grupos de 2 e sobra 1. Portanto, são números ímpares, não é? Então, como é que podemos representar em compreensão este conjunto? Números ímpares, menores ou iguais a 7, certo? Os números ímpares começam em 1. É 1, 3, 5, 7, 9, por aí fora. Nós só temos até ao 7. Podemos dizer números ímpares menores ou iguais a 7 ou números ímpares menores do que 9, mas nunca números ímpares. Porque números ímpares não é finito. Não termina ali no 7. Era 9, 11, por aí fora. E sem fim. Portanto, em compreensão é assim que tem que se dizer. Números ímpares menores ou iguais a 7 ou números ímpares menores do que 9. Certo? Porque o 9 não entra. Menores, qual é o número inferior, ímpar menor que 9? O 8 não é, é o 7. Portanto, está incluído. E números ímpares menores ou iguais a 7? Menores ou iguais? Iguais é 7, é 7. E menores é 5, 3, 1. Estão todos os elementos. Certo? Vamos ver o conjunto B. O conjunto B, qual é a propriedade que podemos designar aqui neste conjunto? São números quê? São números pares. E números pares, como? Que tipo de números pares? Números pares maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 6. Porquê é que nós temos que dizer que é maiores ou iguais a 2? Porque o 0 também é par. Se o 0 é par, não podíamos dizer que eram números, não podemos dizer que são números pares menores ou iguais a 6. Nessa altura estava a entrar o 0 também. Portanto, temos que dizer que são maiores ou igual a 2, são maiores ou iguais a 2, entra o 2, e menores ou iguais a 6. Isto é no máximo até 6. Portanto, podemos dizer que são números pares ou maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 6. Não podemos dizer que são números pares, porque os números pares começam em 0 e não têm fim, vão até 6, 8, 10 e continua sem fim. Nem podemos dizer que são números pares menores ou iguais a 6, porque se dissessemos que são números pares menores ou iguais a 6, estávamos a incluir o 0 e o 0 não faz parte do conjunto. Entendeste a diferença? Se não entendeste, volta atrás e revê o vídeo. Resumindo, a ordem dos elementos da apresentação em extensão não importa, neste caso. Temos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Neste caso ordenamos, mas podíamos não ordenar.